CEMIG nesses preços de R$ 11 voltou a ser uma grande oportunidade para os próximos anos? Se você é um investidor que tem visão de longo prazo, é sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje, onde vou mostrar alguns pontos em relação às novas revisões tarifárias que vão acontecer em 2028, que podem aumentar de forma bastante acelerada a lucratividade da CEMIG, olhando para uma janela de 2 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos. Primeiramente, a CEMIG é uma empresa de energia elétrica que atua na parte de geração, transmissão, distribuição, que corresponde a praticamente 40% da sua receita, gás natural e trading de energia. Quando olhamos para a CEMIG Distribuição, que é uma das principais linhas aqui da CEMIG, vocês podem ver que no balanço do primeiro TRI de 26, o EBITDA recorrente dela subiu em 26%, principalmente por conta desses reajustes tarifários e aumento também na quantidade de clientes, e o lucro líquido recorrente da empresa cresceu em 34%. Mas quando olhamos para a linha geral da CEMIG, aqui vocês podem ver que a lucratividade da empresa no primeiro TRI de 2026, compondo todas as suas linhas de geração, transmissão, trade de energia, gás e tudo mais, vocês podem ver que teve uma queda de 4,1% em relação ao ano passado. E isso é devido principalmente por conta do aumento forte do resultado financeiro, devido ao seu forte aumento de investimentos. Então, consequentemente, no curto prazo, a CEMIG realmente deve continuar apanhando, mas no final do vídeo eu vou mostrar para vocês que o investidor que tem um pouco mais de paciência pode colher bons frutos na CEMIG se tiver uma visão de mais longo prazo. E aqui vocês podem ver exatamente isso, onde a CEMIG está no seu maior plano de investimentos da história da empresa, onde desde 2019 até 2030 estimam investir na faixa de 70 bilhões de reais, onde grande parte desse montante será investido na parte de distribuição de energia, aumentando assim os seus ativos de distribuição, que podem aumentar fortemente as receitas para os próximos anos. E vocês podem ver exatamente aqui, onde eles estimam que de 2026 a 2030 eles vão investir mais de 44 bilhões de reais, principalmente em distribuição de energia. E aqui vocês podem ver que em relação ao primeiro TRI do ano passado, esse primeiro TRI de 2026 já teve um aumento de mais de 22% nos investimentos do que no primeiro TRI de 2025. E aqui vocês podem ver o exato plano de investimentos para 2026. E, consequentemente, a dívida da CEMIG deve aumentar de forma um pouco mais acelerada no curto prazo, mas isso vai ser compensado pelo aumento do EBITDA lá para a janela de 2028 em diante. Mas se olharmos aqui em relação ao caixa da CEMIG e a composição da sua dívida, vocês podem ver que para 2027 e 2028 a dívida dela está relativamente tranquila. Para 2026 ela tem uma dívida um pouco mais acentuada. Então, consequentemente, agora no curto prazo a CEMIG deve apanhar realmente um pouco mais pesado em relação à sua lucratividade, e para os próximos anos, depois do pagamento dessa parte da dívida de 2026, a dívida vai ficar um pouco mais tranquila, principalmente também ao aumento do EBITDA da empresa para os próximos anos. E o principal ano vai ser 2028, onde vamos ter a revisão tarifária da CEMIG, que pode ser bastante substancial. Quando olhamos para os investimentos da CEMIG, vocês podem ver exatamente aqui que no ciclo passado, antes da sua última revisão tarifária, que aconteceu em 2023, a CEMIG investiu 7,2 bilhões de reais, e agora, nessa janela para 23 a 27, que é o próximo ciclo de revisão tarifária, a CEMIG aumentou em 3 vezes essa quantidade de investimentos. Então vocês podem ver a quantidade de investimentos que foram feitos no curto prazo para a CEMIG, e aqui vocês conseguem ver que em 2026 e 2027 eles esperam mais um grande crescimento nos investimentos, e foram executados de dezembro de 22 a dezembro de 2025 mais de 12,2 bilhões de reais que vão ser reconhecidos na revisão tarifária de maio de 2028. Então a corrida da CEMIG para os fortes investimentos é por conta dessa revisão tarifária, que ela possui vários componentes. E aqui vocês podem ver exatamente isso, essa é a parte mais importante desse vídeo, onde vocês conseguem ver que existe a revisão tarifária por conta da base de ativos regulatórios. Essa base de ativos regulatórios precisa crescer nesse período para, assim, a ANEEL, que é o órgão regulador desse setor, aumentar essas tarifas de energia elétrica de forma mais acelerada no curto prazo. Em geral, isso acontece de uma vez na revisão tarifária, que é programada para maio,
pode acontecer uma revisão de energia elétrica na faixa de 15, 20%, onde já aconteceu nessa faixa em outros players de distribuição de energia do nosso país. E aqui vocês podem ver, onde em 2013 a CEMIG tinha 5.849 de base de ativos regulatórios, em 2028 ela completou com 8.906 de base de ativos regulatórios, para 2023 foi de 15.200 e para 2028 a CEMIG espera praticamente dobrar essa estimativa. Obviamente não tem como concluir exatamente quanto vai ser, porque não existe uma estimativa exata disso, mas com a quantidade de investimentos que a CEMIG fez nos últimos anos, existe sim dessa base de ativos regulatórios praticamente mais do que dobrar para os próximos anos. E aqui vocês conseguem ver o custo ponderado de capital desses investimentos, que para 2026 as concessões de geração e transmissão de energia ficaram na faixa de 8,01% e a parte de distribuição ficou em 8,12%. E além disso, existe também os reajustes tarifários, que são dois componentes: as revisões tarifárias e os reajustes tarifários. Os reajustes tarifários acontecem anualmente, principalmente utilizando ali dados de inflação ou IGPM, por exemplo. E as revisões tarifárias acontecem a cada 5 anos e a próxima da CEMIG vai ser em maio de 2028. Então o mercado já estima um forte crescimento dessa base de ativos regulatórios, o que deve compor de forma bastante acelerada o EBITDA da empresa para o ano de 2028. Aqui vocês conseguem ver os investimentos regulatórios e o EBITDA da CEMIG cresceu de forma bastante acelerada nesse período e ela precisa rentabilizar os seus ativos bem em linha com o que a regulação determina. Então vocês podem ver aqui que teve uma queda de 0,7% em relação ao que o órgão regulador determinava, então quer dizer que ela ainda teria um componente a mais no curto prazo para isso. E quando olhamos o EBITDA regulatório, ele foi 2% a mais do que o que deveria ser. Então pode ser que exista uma redução no curto prazo nas tarifas para a CEMIG, mas isso vai ser resolvido logo em diante quando acontecer essas revisões tarifárias. E vocês podem ver exatamente aqui. Observe o forte crescimento que aconteceu no EBITDA regulatório da CEMIG de 2022 para 2023, que foi essa janela que teve crescimento. Em 2022 para 2023, o EBITDA cresceu em praticamente 20%. Então o mercado está estimando por volta disso, por volta de 20% de crescimento do EBITDA regulatório, principalmente por conta dessas revisões tarifárias. E isso aconteceu recentemente com a Copel, que já está nesse processo de revisão tarifária, e já está estimado para a Copel praticamente mais de 19% de revisão tarifária. Então, como a CEMIG investiu muito mais do que a Copel nesse período, existe sim grandes chances dessa revisão tarifária para 2028 ser muito mais do que 20%. Qual vai ser o número exato? Não sabemos, não tem como saber, então a gente tem que ter uma estimativa. E vocês podem ver aqui também a revisão de 2018 para 2019, que foi de praticamente 25%, onde saiu de 1,5 bilhões de EBITDA para 2,1 bilhão de EBITDA. Então, um forte crescimento, principalmente por conta dessa revisão tarifária que acontece de uma vezada só para a conta do consumidor. Então, o consumidor ali no curto prazo vai pagar uma tarifa um pouco maior e a CEMIG vai receber já isso em geração de caixa já no curto prazo, olhando para 2028. E com essas métricas, eu andei pesquisando em relação a algumas estimativas do BTG. Vocês podem ver que o BTG está realmente otimista com a geração de EBITDA e de lucros da CEMIG para 2028. Aqui vocês conseguem ver, vamos olhar principalmente para a EBITDA. Em 2026, eu acredito que o EBITDA vai ficar na faixa de 7,4 bilhões e para 2028 de 9,4 bilhões. Um forte crescimento de quase 40% para 2028. E a lucratividade da CEMIG vai sair de 3,6 bilhões para 5,4 bilhões. Com isso, o lucro por ação sairia de 1,30 para 1,90 e o dividend yield sairia de 60 centavos, que seria o mínimo ali regulatório, para R$1, porque existe um payout mínimo de 50% na CEMIG. Vocês podem ver que o BTG está bem otimista com essa possível revisão tarifária. Existem vários pontos onde algumas pessoas estão pessimistas, outros otimistas, principalmente por conta de cenários políticos, que acreditam que a ANEEL vai impedir certos aumentos em proporções muito altas. Então, como já está acontecendo agora na Copel um forte aumento de revisão tarifária, eu acredito que pode acontecer
da mesma forma com a CEMIG lá em 2028. Quando olhamos o EV/EBITDA da empresa, de acordo com o BTG, para 2026 fica em 7,1 vezes e para 2028 cairia para 5,8 vezes. Então é uma forte queda, principalmente por conta do aumento da lucratividade. E o PL sai de 9,1 para 6,1. Então é uma forte queda no PL da empresa. Enquanto o dividend yield fica na faixa de 5,5%, que é o que eu já venho falando que deve acontecer mesmo na CEMIG no curto prazo, e para 2028 de 8,2%. Lembrando que esse relatório aqui foi algumas semanas, quando a CEMIG estava na faixa de R$ 12. E aí eu desmembrei aqui em relação às projeções, e vocês podem ver exatamente isso. Em relação ao crescimento dos lucros, eles esperam para 2028 um crescimento de 46% na lucratividade da empresa. E quando pegamos nas cotações atuais de 11 e pouco, vocês podem ver que o dividend yield seria na faixa de 1,14 por ação, de acordo com um payout de 60%, que pode ser que ela pague isso mesmo. O mínimo é de 50% para a CEMIG, de acordo com o estatuto dela, e eu acredito que pode acontecer 60% de payout. Com isso, nós temos 10% de dividend yield para a CEMIG. O PL sairia de 8,6 para 5,9. Então seria uma forte queda no PL da empresa devido ao forte aumento na lucratividade, principalmente por conta dessas linhas que eu comentei com vocês. Existe o cronograma para a revisão tarifária e ela pode ser bastante acentuada devido ao elevado montante investido que a CEMIG fez nessa janela de 2023 até 2028. E vocês podem ver aqui o lucro líquido apurado em cada exercício social deve ser destinado em 50% para distribuição como dividendo obrigatório. Então já está no estatuto da empresa, 50% mínimo. Então por isso que vocês conseguem ver um dividendo na faixa de 75 centavos que eu estimei aqui, que eu coloquei 55% de payout provável para a CEMIG. Quando olhamos para a cotação de 11,27, isso é um dividend yield na casa de 6,65. Para 2028, 9,27, que seria de 1,05 por ação, que seria basicamente aquela estimativa do BTG para 2028. E aqui vocês podem ver a queda no PL, que sairia de 8,27 para 5,93, então a CEMIG estaria bem barata ali, olhando para 2028, meu preço teto fica em 12,50, mais de 10% de margem de segurança. E quando olhamos para o EV/EBITDA da empresa, vocês podem ver que ela está aqui na linha de um desvio padrão acima das médias históricas dos últimos 25 anos, mas quando pensamos nessa janela ali de 2028, ela estaria aqui perto desse um desvio padrão abaixo das suas médias. Então, quando olhamos para uma janela de mais longo prazo, a CEMIG realmente pode ser uma grande oportunidade, principalmente nesses preços de R$ 11. Quando utilizamos também o preço justo pelo modelo de Gordon, vocês podem ver que eu considerei uma taxa de crescimento de 7%, seria basicamente as atualizações tarifárias anuais que acontecem, e eu considerei o dividendo por ação de 2028, caso aconteça todo esse crescimento na lucratividade da empresa por conta de atualizações tarifárias e essa revisão tarifária. Vocês podem ver que o custo de capital eu considerei de 15%, ou o retorno exigido de 15%, ou inflação mais 8,5% aproximadamente. Vocês podem ver que o preço justo pelo modelo de Gordon fica na faixa de R$ 13, quase 16% de margem de segurança. Então, nessa ótica de revisão tarifária para os próximos anos, a CEMIG teria sim grande margem de segurança. Quando olhamos para o retorno total esperado embutido no preço da ação, vocês podem ver que eu estimei um crescimento na faixa de 7,5%, principalmente advindo dos ajustes tarifários anuais da distribuidora. O dividend yield ficou nessa faixa aqui que eu comentei com vocês, de 6 a 9% para 2028. E o retorno embutido no preço da ação seria a multiplicação da taxa de crescimento pelo dividendo. Nós temos 14,65% para 2027 e 16,92% para 2028. Tirando 6% de inflação, isso nos dá inflação mais 8% para 2027, que seria o mês de 2026, vai ficar de lado aqui agora no curto prazo, e inflação mais 10,3% para 2027. Então vocês podem ver que existe um certo prêmio de risco aqui para a CEMIG, quando você tem uma visão um pouco mais longa, principalmente devido a esse grande reajuste tarifário. Qual vai ser realmente, não tem como saber, mas de acordo com o que vem acontecendo com as outras distribuidoras, provavelmente vai ser bem positivo. Se olharmos para distribuidoras que tiveram fortes investimentos no curto prazo, como a CPFL Paulista, vocês podem ver que foi na faixa de 12%, a Enel Rio de Janeiro foi de mais de 15%, então existe grande chance nessas revisões tarifárias para a CEMIG em 2028 ser nessa faixa de 20
ou até um pouco mais devido a esses fortes investimentos que aconteceram. Então, se tivermos essa visão de um pouco mais de longo prazo em relação à revisão tarifária, a CEMIG sim pode estar extremamente descontada agora no curto prazo, mas você tem que ter um pouco de paciência. Como eu falei com vocês, os próximos 2 anos, 2026 e 2027, os dividendos vão ficar na faixa de 6% aproximadamente, devido ao forte investimento e também a dívida que está aumentando no curto prazo. E quando olhamos para a parte técnica na CEMIG, eu já tinha comentado em outros vídeos que a CEMIG estava na faixa de R$ 12 mais ou menos e caiu fortemente. E agora chegando para o fundo do canal, onde novamente eu já comentei na última vez sobre isso, onde eu não duvido da CEMIG segurar aqui nesse fundo de canal e depois chegar até esse topo de canal na faixa de mais de R$ 14. Então existe sim essa possibilidade, principalmente por conta desses potenciais revisões tarifárias para 2028. E como sempre o mercado se antecipa a esses movimentos. Se vai acontecer agora, não tem como saber, já aconteceu com a Copel vai ter a revisão tarifária agora para meio desse ano, então o mercado já se antecipou esse quase 20% de revisão tarifária, então já colocou o múltiplo da Copel para múltiplos bem mais elevados. Isso pode acontecer também nos próximos anos com a CEMIG, não tem como saber exatamente qual vai ser a proporção dessa revisão tarifária, mas ela deve ser bem grande, principalmente se considerarmos os fortes investimentos. Então, com certeza vão ser fortes revisões tarifárias para a CEMIG nesse curto prazo. Então é isso, pessoal. Um vídeo aqui mais complexo. Pode ter algumas coisas que vocês não vão entender direito, mas depois eu tento reformular em mais vídeos ao longo desses próximos 2 anos, até a revisão tarifária para vocês. Então, se você for investidor de CEMIG, já comenta aqui embaixo se você tem CEMIG em carteira. Qual outra distribuidora de energia elétrica você tem em carteira? Eu não tenho CEMIG na minha carteira, mas eu já estou olhando com bons olhos agora no curto prazo, depois dessas quedas recentes da CEMIG, e você tem que ficar um pouco de olho, mais atento em relação a essas correções que o mercado vai dar no curto prazo, que pode ser excelentes oportunidades para aumentar a posição. Então, deixa aqui seu comentário nesse vídeo. Se você for novo nesse canal, já se inscreva nesse canal e deixa o like nesse vídeo. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.